Eu não sei se as pessoas vão se identificar com o que eu tô falando, mas antes de eu ter smartphone, fui ter smartphone com 16, 17 anos. Eu era uma criança muito criativa. Criança, adolescente, muito criativa. Eu escrevia, eu desenhava mais, eu imaginava mais, eu criava mais coisas na minha cabeça. Eu tinha uma sensação de criar algo, embora eu não soubesse como me expressar. Eu tinha uma vontade dentro de mim que às vezes ele aparece repentinamente. Por exemplo, quando eu vou gravar um vídeo, né, eu tento fazer com que essa... Eu não sei como, nem como nomear isso, mas é uma vontade muito grande de fazer algo, de expressar algo. Por mais que às vezes eu não sei como, mas é algo que se eu não fizer eu vou explodir, ou eu vou ficar muito mal se eu não conseguir fazer. Era isso que eu sentia, mas era muito mais limpo, era muito mais nítido na minha cabeça. E eu lembro de quando eu tive celular, que foi até numa idade ok, que foi quando eu tinha uns 16, 17, eu lembro que isso foi pro saco. Aos poucos eu vi minha cabeça mudando, meus hábitos mudando. Como eu consumia muito YouTube, redes sociais, eu não ligava mais pra fazer as coisas que eu gostava de fazer, que eram coisas que eu adorava e que eu me sentia muito bem fazendo. E que eram coisas que envolviam, assim, minha mente, minha criatividade. Como escrever, como, sabe, pensar em coisas legais pra escrever, ou tentar criar histórias. Eu sentia esse artista, essa criança interior muito mais forte do que hoje. Eu sinto que hoje ela às vezes aparece, mas é muito ofuscada por coisas da vida, por coisas cotidianas, por trabalho, problemas para resolver, por contas para pagar. É como se ela fosse esquecida. Essa é a sensação que eu tenho. A própria internet também, as redes sociais, quando eu não ponho um limite, eu sinto que ela se perde mais ainda. E eu fico muito triste, porque eu penso que às vezes já é tarde demais para tentar recuperar essa criança interior. Por mais que eu tenha esperança que não, mas eu fico pensando que é como se eu tivesse desistido, sabe? Porque às vezes ela aparece e eu não consigo deixar de evitar de, sei lá, tentar expressar de algum jeito. Desenhando, pintando, às vezes escrevendo, sabe? Eu sinto que eu tenho que fazer aquilo, só que ela vai embora. Eu não tô querendo dar uma de artista incompreendida, mas essa sensação que eu tenho, eu tenho em mim uma sensação de que eu tenho que criar alguma coisa, nem que seja por meio do YouTube. Eu gosto muito de vários tipos de arte, eu gosto muito de filmes, de fotografia, de livros, em geral, assim, de ficção. Eu acho muito legal, mas eu sentia uma força de vontade, eu via o mundo com outros olhos, com olhos mais inocentes. E hoje em dia é difícil você olhar para uma coisa de um jeito inocente depois que você se torna adulta e você sabe como as pessoas pensam, a maioria das pessoas pensam e como a maioria dos seres humanos são. Às vezes você acha coisas específicas nas artes que faz você lembrar que não são todos os humanos que talvez são assim e que as coisas realmente podem ser inspiradoras e profundas. E eu acho que esse é o papel da arte. Ultimamente eu tenho lido muito pouco, assistido muito pouco filme, consumido muito pouca arte em geral. E mais mídias sociais, e mais YouTube. E é totalmente diferente, porque a maioria das coisas que tem entretenimento no YouTube e tal, é claro que é feito apenas para ganhar dinheiro. Não que o YouTube não tenha certos tipos de formas, porque você fazer um vídeo, ele pode sim ser uma forma de arte, mas não aquela coisa muito comercial. Eu tento aos poucos resgatar essa criança que muitas vezes subestimaram, e às vezes eu tento voltar atrás, e quando eu vejo que eu tô me negando muito, eu fico com pena daquela criança que também já foi escutou muito não, e eu fico só faça, só poste, só deixe fluir, porque só Deus sabe o quanto eu me julgo, só Deus sabe o quanto eu acredito no que as pessoas me disseram que eu sou, ou que, sei lá, que eu não sou nada demais. Então, eu vi isso num livro, O Caminho do Artista. A gente recebe muito não quando a gente é criança.
Quando a gente tenta se expressar artisticamente, independente de que meio. E quando você escuta muito não, você começa a acreditar naquilo e você começa a desanimar aquela criança que só queria pintar, só queria desenhar, só queria escrever. E aí só queria mostrar aquilo. E ponto. E talvez ser um pouco estimulada a fazer mais e mais. E por muitas vezes eu me sabotei pra caralho. Porque por mais que eu tivesse sempre essa vontade de fazer as coisas, de saber que eu tenho potencial, eu tenho capacidade pra fazer isso, eu não me levava a sério, sabe? Eu não me levo a sério, às vezes eu fico me julgando, eu não posso ter uma ideia que eu já acabo com ela, eu já ponho uma dificuldade, e eu quero parar com isso, eu quero dizer sim, faça, só faça, tente, né? Mas faça, poste, entendeu? Se você quer fazer uma coisa, só faça, entendeu? Você só vai saber quando você fizer. Você não deixa chegar ao nível de você não saber como é que vai ser, entendeu? Porque você nem fez. Descubra se é bom ou se é ruim. E tente, é isso, cara. E é isso que eu tô fazendo hoje. É uma batalha comigo, uma batalha pra fazer uma coisa simples, que é gravar um vídeo. É sentar aqui e falar. E não, eu não consigo ter roteiro, eu não consigo. Porque se eu pensar em fazer um roteiro, eu me conheço, não funciona comigo, sabe? Então é isso. Eu não quero ter pretensões. Eu só quero gravar, eu só quero falar. E fica essa reflexão muito louca aí. A minha mudança, que vai ser recente aí, me gerou todos esses pensamentos sobre como as coisas mudam, né, cara? As coisas mudam muito. Eu sinto sim saudade daquela época que eu era uma criança, que eu era um adolescente. E as coisas funcionavam diferente na minha cabeça. Eu tinha uma inocência, eu tinha mais uma... Eu vi o mundo com mais cor, vamos digamos assim. Não que eu vejo o mundo em preto e branco, mas ela tinha uma cor mais vívida, sabe? Ela tinha uma beleza a mais que eu conseguia notar muito mais fácil. E hoje em dia não. O que pode fazer parte do amadurecimento. Mas, enfim, isso me faz lembrar também sobre como é difícil pra mim reconhecer isso. Porque isso me pega de várias formas, sabe? Principalmente questão de ideias, de julgamento. E é isso. Esse é o vídeo maluco aí. Se você sabe o que eu tô falando, comenta aí alguma coisa. Não sei, comenta aí se você gostou, o que você achou. Deixa o seu like e se inscreve aí se quiser ver mais surtos, opiniões totalmente criadas do nada aí. Enfim, se você gostou, se inscreve aí e até mais. Até outro dia, até outro vídeo. Tchau.